Estamos de volta e vamos a mais melhores momentos do Líder Piauí 2015. Liberal, você consegue lembrar do momento exato do teu start também, da tua decisão de ser uma pessoa de sucesso? Foi quando criança, quando jovem? Você consegue lembrar disso? Eu acredito que na adolescência. Né? Na adolescência a gente começa a descobrir a vida, começa a ter contato com os amigos, começa a vislumbrar as coisas, né? E começa a ampliar nossos horizontes. O nosso estado, na minha opinião, é um estado muito interessante e até especial. Nós temos assim grandes exemplos de líderes, né, no nosso estado. Eu acho que o piauiense ele tem um problema de autoestima grave. Né? Aqui a gente tem o hábito de elogiar algo do Piauí com a seguinte frase: parece que nem é do Piauí. Isso me deixa muito triste, isso me deixa muito preocupado, porque nós temos assim muito talento e nós temos muita capacidade. Na época do colégio, muitas pessoas assim não nos conhecem. E talvez alguém olhe para mim e diz: o liberal é uma pessoa de sorte. Né? Eu trabalho com seguros há 20 anos. Eu tenho hoje 40 anos. Eu estava comentando antes de entrar aqui que para eu trabalhar com seguro precisou uma decisão ser tomada na minha vida e não foi tomada nem por mim. Eu fui demitido do banco que eu trabalhava. Então o que era o caos, na verdade, era o início dessa minha trajetória. Você transformar uma adversidade em uma oportunidade. Perfeito. Você já é empresário há 22 anos. Eu quero começar um pouquinho lá do teu início em Alto Longar, cidade onde você nasceu. O que você fazia lá quando era criança, Paulo? Mas minhas lembranças de Alto Longar, um abraço a todos, minha terra, são poucas. Você está vendo aí a emoção do Paulo, se tratando do início desse período. Foi um período difícil, Paulo? Mas por conta de... Eu sou filho de lavradores, sou filho de um herói. Assim, você tem, como antes a gente estava conversando, que nossos pais, que nós como pais somos o super-herói de nossos filhos. Eu tenho 2 heróis, papai e mamãe. Uma infância difícil, sem acesso à educação, saúde, mas algo muito forte, muito rico, a criação. Seu pai foi o grande herói da sua vida? Hoje. Hoje é o Dia dos Pais, a gente está comemorando o Dia dos Pais, e você falando nessa emoção, ficou o exemplo dele para você? Ele contribuiu nessa tua trajetória de vida? Eu acho que o pai é o grande exemplo. Nós temos que ser exemplo para todos. Quando eu falo nós, eu estou querendo dizer que um líder, ele tem que ter, uma das coisas que ele tem que ter como pauta na vida dele é o exemplo. Não importa se eu estou no dia a dia, no trabalho, com meus amigos, não importa. O exemplo, ele é cativador. Eu quero voltar um pouquinho no tempo, quero que você consiga nos mostrar, nos contar aqui, principalmente para o nosso telespectador, esse caminho que você trilhou. Você não chegou onde chegou à toa. O senhor consegue lembrar do momento em que talvez tenha dado o start por Firmino Filho se tornar esse líder que é hoje? Eu devo dizer que no meu planejamento pessoal eu falhei, porque eu tinha um projeto completamente distinto. Eu sempre fui muito comprometido com estudo, com pesquisa. E meu projeto pessoal era de ser pesquisador, ser acadêmico na Universidade Federal. Tanto Isso era o seu objetivo lá na Isso, época? Tanto é que fiz curso pós-graduação, buscava também terminar, não apenas fazer o doutorado, mas fazer o mestrado, mas também terminar o doutorado, nos dedicar à pesquisa. Então eu sou apaixonado por economia. Mas no meio do caminho nós tivemos uma experiência na administração pública, e essa experiência abriu todo um novo horizonte para que nós pudéssemos também colocar nossas habilidades, colocar
os nossos conhecimentos, os nossos saberes e as nossas paixões. Eu acredito que ao longo dessa caminhada, o que tem caracterizado muito minha vida profissional é a paixão pelo aquilo que faço. Em todos os momentos da minha vida, minhas decisões foram relacionadas, né, àquilo que o coração indicava, tanto na hora dos acertos, quanto na hora dos erros. Em relação à questão do acaso, da sorte, eu teria uma posição um pouco mais moderada que a sua. Eu lembro aqui o escritor Nicolau Machiavelli, que diz na carta direcionada aos príncipes da Itália, a família Medici, diz que a sorte do príncipe depende de dois fatores. Depende da virtude, que na verdade é a habilidade, a capacidade do príncipe, né, em realizar a sua administração, os seus projetos, e depende também de uma coisa chamada a roda da fortuna, ou seja, da vida, né? Você, na sua vida inteira, teve uma pessoa do seu lado até certo ponto, que te serviu como exemplo. Estou falando, você sabe disso, eu conheço um pouquinho da tua história, o teu pai. Esse pai foi fundamental nessa transição, o exemplo dele, quais foram as influências que ele trouxe para a sua vida hoje, na tua empresa? O meu pai foi um cidadão muito trabalhador, que durante toda a sua vida se dedicou a essa empresa, à sucessão dele, da terceira geração que era dele. E foi um exemplo de pai, um exemplo de marido, um exemplo de competência, de trabalho, de humildade, de paciência. E, acima de tudo, mostrou para a gente que nós temos que trabalhar com respeito ao próximo e, acima de tudo, com pulso firme, defender o que é nosso, defender o nosso Estado, defender a nossa empresa e as pessoas que trabalham junto com a gente. E isso faz parte do seu dia a dia, Não tenho valores dúvida. Fundamentais. Não tenho dúvida. Quando você começou, você era um jovem. Quando Um meu pai... jovem aspira coisas distintas de um adulto. Isso, verdade. Como é que foi isso, Daniel? Fala pra gente. Mas, Zulo, foi necessário deixar algumas coisas de lado. Sim. Nada que criasse nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de trauma, em momento algum, de maneira nenhuma. O que aconteceu foi que a gente recebeu a responsabilidade de ajudar, de continuar e de fazer com que a nossa empresa continuasse viva. Depois dessa sucessão da Princesa do Sul e da Transpiauí, nós tomamos a decisão de criar uma outra empresa para tentar colocar um serviço ainda um pouco mais diferenciado e já um pouco mais adaptado à realidade do momento. Sim. Então isso fez com que a gente criasse uma empresa que tinha um foco muito mais personalizado no nosso atendimento. Talvez para imprimir uma coisa diferente do que você estava fazendo lá. Não tenha dúvida. São empresas tradicionais, toda mudança é muito complicada pelo perfil dos clientes que a empresa já tinha. Entendo. Então a gente teve que criar uma terceira empresa para não deixar um nicho de mercado descoberto, vamos dizer assim. Entendi. Aos 13 anos, como a gente colocou, eu começando a trabalhando com minha mãe aos finais de semana. Me lembro que tinha... Essa garotada gosta muito de tirar uma brincadeira, e me chamavam de eita, tu é oveiro. E às vezes me via aquilo, eu ficava, eita, como é que eu vou fazer? Já começa aí o que é hoje chamado de bullying. É verdade, mas só que isso nunca foi, não foi um ponto negativo para mim. Sim. Tá? Eu peguei aquilo e coloquei, foi como um lado positivo. Quer dizer, você deu um significado positivo. Sim. E te motivou. Claro, com certeza. Diferentemente de amigos na época, eu já tinha um dinheirinho que eu podia, né, sair para uma festinha, tinha meu dinheirinho, então era fruto daquele trabalho. Eu já dava alguma resposta nesse sentido, né, para os amigos, mas nunca baixei a cabeça nesse sentido, nunca baixei a cabeça para eles. E a resposta era nesse sentido de trabalho. E consegui dizer, olha, com isso, sendo oveiro, é que eu tenho meu dinheirinho aqui, que eu saio com vocês, pago aqui um lanche, alguma coisa, e consegui, às vezes, fazer com que alguns quisessem até estar onde eu estava, né? Às vezes, ali, né? Aquela brincadeira informal, lá eles, né? Mas eu não sério, e eles querendo ajudar. Às vezes a gente já chegou a acontecer isso. Mas aí, por isso eu comecei a ser um pouco respeitado até por eles nesse sentido. Acabou aquela questão de ser o bullying. No momento em que eu me posicionei, tá? Eu me posicionei como aquilo não sendo negativo para mim. Entendo.
Entendo. Sua história parece até um pouco a história do Bill Gates, né? Bill Gates também teve uma... Só está faltando alguns detalhes. Só detalhes pequenos. Mas o Bill Gates, ele teve a oportunidade de ter acesso à tecnologia também desde muito cedo. A família o incentivava também. E foi aí que começou. Estudou numa das escolas mais caras dos Estados Unidos na época, a Lakeside. E começou toda a história dele com a tecnologia. Outros alunos da escola, contemporâneos de Bill Gates, não estavam focados na questão da tecnologia. Acredito que isso aconteceu também com você. Né? Com certeza. É porque a gente tinha aquele âmbito, geralmente, nossos colegas ou eram engenheiro, ou eram médicos, ou queriam ser advogados, até pelas opções que a gente tinha antes, que não era tanto que a gente tem hoje. Então, assim, eu realmente... E a vontade de crescer, de morar só, eu acho que me deu essa vontade realmente de fazer isso na época que eu finalizei o ensino médio. Morando só, lá nos Estados Unidos, quais eram os teus principais medos? O que é que mais te trazia medo? Na verdade, era medo de falhar, né? Medo de você for com o objetivo de passar, de se formar e voltar com um curso superior. Então, querendo ou não, a gente sempre tem esse receio de não conseguir se adaptar. Teve alguns amigos que não conseguiram se adaptar, outros que conseguiram, outros que ficaram, outros que estão lá até hoje. Então, assim, eu acho que o receio, não acho que nem medo, é o receio de não conseguir o seu objetivo realmente que queria ficar lá. Eu sempre acreditei que não há nada impossível. Que a impossibilidade de fazer algo está no querer de cada um. Se eu quero, eu consigo. Você acredita nisso desde criança? Desde menino. Você consegue lembrar de fatos que aconteceram? Por que eu estou te fazendo essa pergunta a partir da tua primeira infância, Petit? O nosso objetivo aqui, no Líder Piauí, é mostrar ao nosso telespectador não apenas a tua história de sucesso, porque eu sei que você é uma pessoa de sucesso, muitos que estão assistindo o programa nesse momento sabem disso, mas eu quero mostrar ao telespectador como você alcançou esse sucesso, como você chegou hoje. E nós sabemos que a primeira infância foi uma das fases mais importantes de qualquer um de nós. Essa fase é a fase onde estamos nos programando ou para ter sucesso ou para ter fracasso. Então, quando você conta um fato como esse, que você teve uma invenção, algo inovador para resolver um problema que vocês tinham em casa, de uma contingência que vocês tinham em casa, isso é uma demonstração clara de algo que fez a diferença na sua vida. Eu sou de entrega, e a minha entrega é aqui. Você é focado aqui na... É aqui, minha vida é aqui. Sem dúvida. Eu acordo e venho para cá e só saio daqui à noite para ir em casa descansar e voltar para cá. Voltar para cá. Não é? Então, é isso que talvez você estava dizendo, né? Sim, essa sua empreender agora aqui. É aqui. Né? É exatamente. Aqui. E também com muito amor. E com muito entusiasmo. Eu gosto dessa atividade, desse desafio do dia a dia. E me sinto, se a palavra não sei se seria essa, mas eu me sinto envaidecido, me sinto privilegiado quando eu olho para isso aqui todos os dias e digo para Deus e digo assim, poxa, eu tenho essa oportunidade, eu recebi dos donos dessa casa pela segunda vez essa oportunidade. Então não é qualquer coisa, porque eu tenho os amigos certos, eu tenho a família certa, eu estou na empresa certa, sem nenhum demérito para todas as outras pelas quais passei, sim, que claro. eu vivi, mas aqui tem um sentimento de amor, eu diria até inexplicável, e por todas essas razões é que a gente vai conseguindo acertar. Eu sempre fui fã em filmes, em livros, em histórias. Eu sempre observei mulheres independentes que mandavam, que comandavam, que tinham decisões próprias, que não dependia de ninguém para tomar nenhum tipo de decisão. Então, em livros, assim, meu sonho era chegar aos 21 anos, porque eu achava que toda executiva, assim, eu via aquelas fotos de executiva muito bonita, arrumada, tudo. Eu achava aquilo o máximo. Sim. Então, eu sempre soube que ia ter uma empresa, de que... Desde criança, desde essa época. Desde muito cedo, muito cedo. Eu sempre gostei de liderar, de juntar a turma, de comandar, de distribuir tarefas. Gosta de desafios? Sim. Gosta? Gosto de desafios. Então, onde quer que você vá, leve essa mensagem das pessoas usarem o seu exemplo para evoluírem também. Eu tenho certeza que você vai fazer isso com muita maestria. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui no programa contando um pouquinho dessa história e eu espero que os piauienses comecem a pensar da seguinte forma: utilizem a dificuldade como combustível para você alcançar os seus sonhos, para você alcançar seus objetivos. Não faça da dificuldade um pretexto para você desistir, para se acovardar diante de determinadas situações. Independente da dificuldade, sempre terá alguém com dificuldade maior do que você e sempre terá alguém que tem a dificuldade maior e que faz dessa dificuldade
uma mola propulsora para alcançar seus objetivos. Assumi o ilustre compromisso de guiar este programa que inova ao nutrir os sonhos dos cidadãos piauienses, fornecendo motivação por meio das histórias de grandes profissionais de sucesso. Mostrar que é possível realizar sonhos por meio de exemplos é uma forma de contribuir para o crescimento e desenvolvimento do nosso estado. É uma honra estar com você todos os domingos e juntos encontrarmos cada vez mais motivos para seguir conquistando metas, vencendo obstáculos e realizando objetivos. Tenha a convicção de que é possível sim realizar sonhos e alcançar o sucesso, pois muitas são as histórias que acompanhamos e elas nos mostram que o segredo é buscar conhecer a si próprio, entender seus objetivos de vida para assim seguir em busca da autorrealização. Que 2016 nos traga grandes histórias e líderes, pois o conhecimento é a chave do progresso. Marcos Mazzulo. Você acompanhou os melhores momentos do Líder Piauí em uma retrospectiva 2015. Obrigado pela audiência e seguimos cumprindo a missão de trazer motivação com grandes histórias de sucesso e liderança para você. Boas festas e um próspero ano novo!